Olá, meu nome é Daniel e hoje eu vou falar neste vídeo sobre as diferenças sobre centrais de alarme, centrais supervisoras, quadros sinóticos. Vamos começar falando sobre a central de alarme. A central de alarme é aquela central que ela vai ser responsável por receber todas as informações do seu campo, né, da sua área, seja do detetor de fumaça, seja do detetor de temperatura, do acionador manual, de todos os periféricos. Ela vai receber, processar essa informação e tocar sirene ou informar o usuário. A minha central de alarme, ela tem que estar colocada em um local onde eu tenha supervisão 24 horas, ou também próximo de um acesso da entrada do edifício, em locais de fácil acesso. O que acontece é que às vezes eu não tenho a minha central de alarme nesses locais. Aí eu vou partir para ter que ter o quê? Um painel repetidor. O painel repetidor, ele é exatamente um painel que vai repetir exatamente o que acontece na central, tá? Se eu tenho um exemplo aqui, eu tenho a minha central e ela está bem no centro de minha central, ela está bem numa área, que seja aqui numa área de CPD, por exemplo, e ela chega todo o meu cabeamento de toda a minha infraestrutura, chega dentro desse meu CPD, por exemplo. Porém, eu tenho aqui na recepção, eu vou ter que ter, aqui na recepção eu tenho 24 horas, sempre 24 horas a gente está atendendo aqui. O que eu vou fazer? Eu instalo um painel que vai fazer exatamente a mesma coisa que a central. Ele vai repetir tudo o que acontece na central, ele vai ser colocado ali para simplesmente repetir. Tá? O painel repetidor, quando eu coloco ele para fazer uma função dessa, que eu estou colocando ele como 20 para uma função de ser atuado num local onde eu tenho 24 horas, ele vai ter que ter atuação. Então ele vai repetir, mas eu vou poder fazer todas as atuações que eu tenho na central, eu vou ter que ter aqui disponível para ele também. Tá? Então isso que seria uma central. Essa central, minha primeira central, seria minha central supervisora. Então ela vai supervisionar todo o meu sistema. Tá, que eu tenho ali. O que acontece é que às vezes eu tenho alguns ambientes que são muito grandes. E esses são, por exemplo, eu tenho fábricas e tem diversos pavimentos, diversas áreas e são distantes. E a minha central às vezes não comporta, até mesmo por distância ou quantidade de equipamentos, tantos laços. O que eu vou acabar fazendo? Eu vou sempre colocando, por exemplo, aqui vamos pensar que eu tenho um outro prédio, eu tenho uma outra central de alarme. O que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar ela como uma subcentral, que seria a segunda central. Ela vai estar interligada e aqui vai estar chegando todos os periféricos dessa área, aqui está chegando todos os dessa área, e essas duas centrais com esse repetidor. Então essa daqui supervisiona essa, que vai fazer uma segunda função de uma segunda, terceira, quarta central, você vai ampliando o número de subcentrais, mas elas se reportam aqui e eu tenho tudo isso chegando a um painel repetidor. Lembrando que a subcentral, ela vai trabalhar interligada com a central supervisora, porém ela não pode ser dependente dessa central. Se acontecer alguma coisa por aqui e eu perder essa comunicação aqui, essa minha central ela tem que funcionar independente. Sendo subcentral, ela deixa de ser uma subcentral e passa a ser uma central independente e vai atuar independente da minha subcentral. E nisso daqui ela vai ter que estar atuando como no painel repetidor também vai estar atuando. Se eu tiver essa falha aqui, ela vai estar repetindo aqui. Só que no caso aqui, como a gente colocou, se acontecer algum sinistro, ela vai estar funcionando standalone, né, sozinha, ali independente dessa, e ela tem que ter as suas atuações. Caso eu não tenha aqui, gente, 24 horas e eu perca essa comunicação entre as centrais e os repetidores, essas duas centrais elas têm que funcionar independente, ela tem que atuar. Se tem um sinistro, ela vai atuar fogo. Nesse caso, quando eu perco a minha comunicação entre as centrais, ela já vai atuar independente de programação de temporização, de atuação humana, que ela já entra com a sirene já atuando para você já fazer o processo de evacuação. Tá? Como é feita essas comunicações é muito diferente de fabricante para fabricante, ou também de estrutura que você vai estar tendo ali nesse trabalho do cliente. Então eu tenho a minha central de alarme, a minha central supervisora, quando eu tenho subcentrais, eu coloco outras centrais, e aí eu tenho uma central supervisora e subcentrais. O painel repetidor, que é aquele cara que vai estar repetindo tudo aquilo que a minha central e as minhas subcentrais estão fazendo,
eu tenho que ter acesso a comando para ele, né? Porque para ele ser útil, eu tenho que ter um comando para poder atuar aqui, poder tocar a sirene, no caso, se eu identifiquei alguma coisa, igualzinho da central. Então aqui falamos central, central supervisora, subcentral, painel repetidor. A gente tem um painel também que chama painel sinótipo ou quadro sinótipo. É uma coisa que ele é bastante utilizada, mas ele não tem a mesma função das subcentrais nem do painel repetidor. Um quadro sinótipo, ele é simplesmente um painel que eu vou estar colocando LEDs nele e ele vai estar me indicando onde é que está a área de fogo ou de defeito. Eu vou pegar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu vou colocar um alarme nesse painel, eu coloco um LEDzinho de fogo, um LEDzinho de status normal e um LEDzinho de defeito para uma área. Então o que ele vai fazer? Ele simplesmente acende LEDs indicando onde é que está o meu alarme. Para que serve o meu quadro sinótico? Vamos pensar numa estrutura de uma fábrica. Eu vou pensar numa estrutura de uma fábrica onde eu tenho a minha central fica dentro do CPD, o meu repetidor fica numa portaria, mas por exemplo aqui eu tenho, nesse caso aqui, nesse lado aqui eu tenho uma sala de bombeiros. Nessa sala de bombeiros eu posso colocar o meu painel repetidor, aqui também, né, que também se indica colocar o meu painel, o meu repetidor, uma subcentral também na sala de bombeiros, para eles estarem chegando muito mais rápido, ou até mesmo uma brigada, mas eu posso colocar esse painel quadro sinótipo. Esse quadro sinótipo, às vezes você tem eles que são feitos direto com LEDzinhos assim, vai colocar primeiro pavimento. Ele é um indicativo para que seja um bombeiro, uma brigada chegar rápido ao local. E ele vai ter uma comunicação ali. Como também tem alguns quadros sinóticos que o pessoal às vezes utilizava bastante, né? Hoje em dia é mais difícil de você estar vendo isso, mas você fazia uma planta do local. E aí você dividia nessa planta, você coloca nessa planta o LEDzinho de fogo. Então o que acontece? Quando eu indico aqui o bombeiro ou o brigadista, eu posso colocar esse quadro sinótipo em diversas áreas, né? Para ele estar representando onde eu vou estar reunindo a minha brigada, nos meus pontos de encontro, para eu chegar, visualizar ele rápido. Eu vou visualizar que ele vai estar sinalizando que ali é fogo e eu vou chegar um acesso rápido naquele local. Tá? Esse é o meu painel sinótipo, que ele é só simplesmente um indicativozinho de LED e de sonoro também. Normalmente você coloca algum buzzerzinho, uma sirenezinha dentro dele para ele estar atuando. Então dentro de centrais de alarme a gente tem, né, central de alarme, central supervisora, subcentral, painel repetidor, quadro, painel sinótipo. A gente vai falar agora, né, já que a gente já visualizou que são cada um, dos requisitos de indicações e controles que a gente tem nesses painéis. A central de alarme ela vai ter que ter todas as indicações. A central supervisora e subcentrais também. Tá? O painel repetidor ele vai estar na mesma atuação. Tudo que aparece nesses equipamentos aqui tem que me aparecer no meu painel repetidor. O quadro sinótipo não, ele é só um indicativo ali para você acelerar só o processo e chegar rápido ali. As indicações sonora e visual que eu tenho que ter aqui são as seguintes. Eu tenho que ter uma indicação sonora e visual de alarme de incêndio. Então eu vou ter que ter, se houve um princípio de detecção de fumaça ou um aumento de temperatura, onde atuou um detetor de temperatura, térmico ou termovelocimétrico, um detetor de chama, um acionador manual, houve uma atuação, ele vai ter que me sinalizar que há um princípio de incêndio. Então vai ter que entrar lá uma sinalização vermelha, que eu tenho um indicativo de incêndio, tá? Eu tenho que ter uma indicação de falha geral. A falha geral vai aparecer para vocês vai aparecer numa central em amarelo, né? Porque amarelo é um indicativo de falhas, de troubles. Eu vou ter que ter um indicativo separado desse de falha geral
de fuga-terra. Tá? Eu tenho que ter um indicativo de LED ali que vai estar aparecendo um LEDzinho e um sonoro de fuga-terra. Eu tenho que ter um indicativo de falha de alimentação. A minha falha de alimentação é que eu tenho que estar sempre, eu tenho que estar sempre a central ligada a uma fonte de alimentação, 127, 220. E ele tem que me indicar que está alimentado. Eu tenho que ter um indicativo, um LED indicativo verde, que ele não vai ser sonoro, somente o LED para ficar aparecendo que ele está alimentado. E um LED de falha de alimentação, um LED amarelo de falha de alimentação. Eu tenho que ter baterias no meu sistema, eu tenho que ter baterias, sejam internas ou externas, lembrando que se elas forem internas, elas vão ficar dentro da central, tem que ser baterias seladas. Se for externa, você vai ter que fazer um recipiente para você estar colocando essas baterias, atendendo à norma. A norma explica tudo direitinho, como é que você faz essas caixas para colocar as baterias, tudo direitinho. E eu vou ter que ter um indicativo sonoro e visual de falha de bateria. Essa falha de bateria, eu tenho que indicar que ela está atuando e está tendo uma falha de bateria. Esse indicativo sonoro, voltando aqui para a gente voltar aqui que eu acabei não falando, o indicativo sonoro de incêndio e falha geral e fuga-terra, todos esses indicativos eles têm que ser silenciáveis, tá? Você tem que conseguir silenciar esse indicativo. Eu tenho também um falha de alimentação, falha de bateria, e eu vou ter que ter também nesses equipamentos um display, quando é uma central inteligente, para estar me mostrando o que está acontecendo, o tipo de defeito. E se eu não for uma central inteligente, for uma central convencional, eu tenho que ter um LED de falha de circuito independente, de laço. Ou seja, se eu tenho uma central convencional com 4 laços, eu tenho que ter indicação de falha nesses circuitos individualmente. Se eu tenho 4 laços, eu tenho que ter 4 LEDs. Se eu tenho 5, 6, 8, 10, 12, conforme a quantidade de laços numa central convencional, eu tenho que ter os LEDs indicativos de falha. Quando eu tenho uma central inteligente, essa central vai me mostrar um display, né? Ela vai me mostrar qual é o laço que está com defeito. E aí ela não precisa de um LED indicativo de falha por laço. Então ele vai fazer o quê? Eu vou me jogar, ele tem que acender uma falha geral. A falha geral, no caso de uma central inteligente, ela serve para te jogar tudo isso daqui. Falha geral, ela vai te servir para te jogar, para você visualizar no display. O incêndio é a mesma coisa. Ele vai te dar um indicativo, você vai ver um LED acendendo de vermelho de incêndio e ele vai te indicar onde está no display. A falha geral, que tipo de falha vai estar aqui. O que eu tenho que ter separado de falha é o fuga-terra. Fuga-terra eu tenho que ter um indicativo separado. O falha de alimentação, falha de bateria também eu tenho que ter separado. Tá? Então isso são importantes. Independente do display, esses LEDs aqui eu tenho que ter aqui em uma central de alarme. Os meus comandos que eu tenho numa central de alarme, eles são os seguintes. Como eu falei, em comando é onde eu vou estar atuando, onde eu vou estar realmente fazendo aquela interface homem-máquina, né? Onde você vai chegar, você vai mexer, você vai atuar. Eu tenho que ter um comando para silenciar um alarme de incêndio, para silenciar uma falha geral, silenciar um fuga-terra, silenciar todos esses indicadores sonoros da central. Então aqui a gente está falando sobre acender um LEDzinho e ele fica apitando. Eu tenho que apitar. No de incêndio, normalmente quando entra um alarme de incêndio, ele vai te acender um LEDzinho vermelho e vai entrar um sonoro constante, um apito constante na sua central. De falha, ele te acende um LEDzinho amarelo, só que não vai ser constante. Normalmente vai ser um pio, vai ser intermitente. Por quê? Para você diferenciar, você não está, às vezes, você normalmente não fica olhando para a central de alarme, você está vendo outras coisas, quando dá um alarme constante, você já sabe que é um de incêndio, você tem que ir lá e atuar. Lembrando que eu estou falando de atuação essa indicação sonora é para a central de alarme, para a central supervisora, subpainel, painel repetidor e o painel sinótico. É só lá, não estou falando de sirenes. As sirenes, a atuação externa, é uma outra parte,
que aí eu vou estar atuando lá, vai depender de programação, vai depender, por exemplo, se tem temporização de sirene, se não tem temporização de sirene, se a sirene atua direto por acionador manual, que eu posso deixar normalmente o acionador manual bate a sirene direto, e o detetor espera por uma temporização ou uma ação humana. Então eu tenho o meu botão de silenciar, silencio incêndio, silencio falha geral, silencio fuga-terra, silencio falha de alimentação, falha de bateria. E isso daqui é a primeira atuação, silenciei. E ele tem que ser um botão, e eu tenho que ter um comando que seja o quê? Para deu um alarme. Vamos supor aqui, entrou primeiro uma falha geral porque faltou alimentação. Ele apitou, eu fui lá e silenciei. Eu silenciei, eu tenho que continuar, a central ela continua funcionando, eu só silenciei essa minha primeira falha. Se entrar uma outra falha, entrou uma falha de fuga-terra, ele tem que apitar de novo, ele vai entrar com o sonoro, o de indicação visual, ele já está aceso aqui, falha geral, né, que ele vai estar vendo, qualquer uma das falhas que eu tenho, ele vai estar aceso. Se eu tenho uma falha de alimentação, ele está aceso esse. Entrou, por exemplo, um defeito de um equipamento, não tem nenhum LED, mas o LED já está aceso aqui, ele tem que entrar um outro alarme, vai entrar um outro alarme. E nisso aqui também eu tenho que ter um botão, a central, um comando, que vai me dar mais alarmes. Né? Por quê? Porque se eu tenho um alarme silenciado, no meu display está aparecendo, falha de alimentação. Entrou um segundo alarme, tem que aparecer no display. Só que aí primeiro, se eu quero ver quais são, eu tenho que ter um botão para eu passar de um alarme para o outro. Nesse caso aqui, quando eu estou falando de indicação sonora, a gente vai sempre lembrar que incêndio é prioridade sobre qualquer tipo de falha. Então, se eu tenho um alarme de falha, qualquer que seja ela, está me mostrando ali no display, ele está no display mostrando a falha. Entrei em um alarme de incêndio, automaticamente o display tem que me mostrar o que é a falha, a detecção de incêndio, que é o principal. Então, vai me aparecer aqui o alarme de incêndio e o meu intermitente vai estar entrando. Tá, vai entrar na atuação intermitente. Eu falei até agora de silenciar. Eu silenciei. Ativar, aí a gente está falando em ativar, a gente vai estar falando em atuar sirenes. Aí é o ponto que eu também tenho que ter aqui. Eu silenciei o indicador sonoro da central. Porém, eu tenho que ter separado silenciar a sirene. Porque o que acontece? Eu tenho aqui o silenciar, esse botão que tem, esse comando que eu tenho que ter um comando para silenciar este daqui e um comando para silenciar sirenes. Porque o que acontece? Eu posso ter um disparo de incêndio aqui e eu atuo primeiro uma sirene para chamar a brigada, uma sirene que eu não vou estar atuando para evacuação. Vou chamar, por exemplo, para chamar a brigada entre uma sirene intermitente, que é para os usuários. Normalmente em fábrica é muito comum isso. Eu coloco um tipo de sirene atuando primeiro para as pessoas ficarem atentas que eu tenho algum sistema, tenho algum problema no sistema de alarme, porém eu ainda não estou evacuando. Eu estou só ficando atento e estou chamando a brigada. A brigada vai até o meu painel repetidor ou meu painel sinótico e ele vai até o local. Nesse momento, eu tenho que ter um jeito de sinalizar só o painel. Por quê? Porque o operador está lá, os painéis, normalmente o indicador sonoro deles é muito alto, né? Ele tem que chamar a atenção, tem que ser algo que tem que incomodar. Às vezes você está colocando numa recepção ou em algum local onde você tem o pessoal que está trabalhando, tá ali e fala, poxa, esse barulhinho é muito chato, cara, não tem como baixar um pouco esse barulhinho, ser um pouquinho mais suave? Não dá para baixar. Ele tem que incomodar quem está ali e quem está próximo. Então você não pode ficar tranquilo com uma central de alarme disparando. Ela tem que te incomodar para te forçar a tomar uma atuação. Então você vai lá e silencia. Só que você tem que poder separar independente a central do que está acontecendo lá fora, porque vamos supor, como ele é chato e barulho, você está em frente à central, aquele apito está lá. Você está querendo falar com o brigadista ou com o bombeiro que está indo na atuação e a central está te apitando. Se você
silencia os dois juntos, se você silenciou o buzzerzinho e se você silenciou a sirene, vai confundir quem está lá fora, porque às vezes a pessoa tá tocando, já parou, já resolveu que está dando normal, volta ao normal. Não queria silenciar lá fora, eu quero silenciar só aqui para eu conseguir falar com o meu brigadista, com o meu bombeiro, com quem está indo no local. Porque se for barulhão também no rádio vai atrapalhar, seja celular, seja qualquer coisa, aquilo vai atrapalhar e eu vou ficar sem ter como atuar nessa central. Então tem que ter uma sinalização, um ato de silenciar independente, ok? Então aqui eu tenho que ter, relembrando, né? Eu tenho central de alarme, que ela é supervisora ou subcentral. Meu painel repetidor, o meu quadro sinótipo. O quadro sinótipo, ele pode ter atuação com sirenes. Pode ter. Normalmente aqui, quando você coloca atuação em sirenes em quadro sinótipo, ele é um local aberto, que é onde está todo mundo indo ali. Então você não coloca uma sirene para qualquer pessoa que passe por ali, que painelzinho bonitinho de LED, aperta um botão e toca a sirene e evacua. Não. Mas você normalmente coloca ou um botão de acionamento chaveado, controlado, que você vai, ou um acionador manual que atue próximo, ou você coloca ele chaveado para você entrar direto numa evacuação. Tá? Porque às vezes o que acontece? Você chamou uma pessoa de brigada ou um bombeiro, ele vai chegar no quadro sinótipo, às vezes ele já chegou e já visualizou que aquilo é incêndio, ele tem que ter como atuar ali naquele alarme, naquela hora, ele já consegue tocar as sirenes e evacuar o prédio. Eu tenho que ter todos esses requisitos na minha central, tanto central alarme, supervisor ou subcentral e repetidor. O painel sinótipo eu tenho que ter os LEDs indicativos. Aí no painel sinótipo, às vezes você não coloca indicativos às vezes, de falha geral, né, porque você vai estar colocando indicativos de incêndio ali, nem de fuga-terra, falha de alimentação, não tem displays, ou então esses LEDs de circuito individual vai ter, porque aí eu vou colocar por zonas. Às vezes fala assim, uma coisa interessante, eu coloquei aqui, painel sinótipo, mas eu tenho que ter, eu tenho um painel sinótipo, eu tenho, por exemplo, uma central inteligente com 20 laços, um monte de equipamentos. Como é que eu vou colocar um painel sinótipo desse? Vai ficar com muitos LEDzinhos. Não, aí eu faço o quê? Num caso desse, né? O que seria o meu painel sinótipo num sistema desse? Eu vou simplesmente dividir, por exemplo, a área. Eu posso dividir a fábrica, vou dividir ela em... Aqui, vou colocar aqui, né? Vou colocar como zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 8, zona 9. Aí eu vou colocar os nomes. Eu divido isso daqui em área de manutenção. Ele não vai... O quadro sinótipo ele serve para você chegar até o local e visualizar se está tendo um incêndio. Então é para você ver ali onde é que está, onde é que você vai ter que reunir, o que está acontecendo. Então aí eu faço minha programação. Pode ser diversos laços. Aí no meu quadro sinótipo eu vou dividir em áreas, quantas áreas eu quiser. Se eu pegar um quadro sinótipo com 20 áreas, eu posso dividir lá em programação, divido por zonas. Coloco as minhas zonas e mando atuar. Eu não preciso necessariamente ter um LEDzinho para cada laço ou para cada equipamento. Eu vou dividir ele. Meu quadro sinótipo ele é realmente mais para brigada. Então eu vou reunir por áreas. Eu tenho um brigadista que está numa área tal, ele vai reunir ali, eu vou dividir por saída de emergência, para ele saber mais ou menos como ele vai estar atuando. Tá? Uma coisa importante, em todas essas daqui, se eu tiver mais de 10 LEDzinhos numa central, se eu tiver mais de 10, eu tenho que ter um botão para testar esses LEDs, tá? No quadro sinótipo eu normalmente já tenho. Eu tenho que ter, eu vou lá e aperto, porque eu já tenho normalmente bastante LEDs. Eu vou lá e aperto para saber se todos os LEDs estão funcionando. Para saber indicativo, porque no quadro sinótipo, se tiver um LEDzinho queimado, eu não tenho display para estar recorrendo. Então eu tenho que ter essa indicação. Ou eu tenho aqui o LED de fuga terra queimado, dispara aqui, acende o falha geral, e você não está vendo que ali é um fuga-terra, uma falha de bateria ou uma falha de alimentação. Então, passando de 10 LEDs, eu tenho que ter um botão de teste, tá? Bom, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Se tiver algumas dúvidas, ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que vocês tenham curiosidade, não se esquece de se inscrever no canal para receber os nossos vídeos e deixar nos comentários aqui suas dúvidas e sugestões para novos vídeos, ok? Muito obrigado.